boa tarde tem mais músicas, alegria e diversão. Opa! Rádio Confidência, boa tarde. Começa agora o programa Uma Questão de Fé. Oferecimento. Livraria Santa Terezinha, na Avenida Flórida 4035, em Umuarama. O meu lugar é o céu. 12:01 na capital da amizade. Muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Inconfidência. Está começando o programa Uma Questão de Fé, aqui pela nossa Super Inconfidência, cumprimentando com muito carinho você que está em casa, você que está aí no carro, no trabalho, acompanhando a nossa programação pelo AM 840, no rádio, também pela internet, no nosso site www.radioconfidenciam.com.br, pelo aplicativo da Rádio Inconfidência. Baixe aí no seu celular o aplicativo da Rádio Confidência, levinho, não pesa nada, e você tem a Rádio Confidência aí no seu celular. E também aos sábados no programa Uma Questão de Fé, pelo Facebook, lá na página do programa Uma Questão de Fé no Facebook, você também pode acompanhar e participar da nossa live. Você percebeu aí que só não acompanha nós que não quer. De tudo que é jeito, nós estamos no ar, chegando até a 13h para bater um papo sobre a nossa fé, sobre a nossa igreja e sobre a nossa caminhada como cristão. O Kliger está ali cuidando das nossas mídias por aqui. Hoje o Fernando não veio, mas está o Dair Felipe da Cruz Júnior. Bom dia, Paulo. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Eu sempre fico na dúvida do que falar. Tem gente que fala que é depois do almoço, né? Bom dia, boa tarde a todos. Bom dia, Pablo, Kliger. É um grande prazer estar mais uma vez aqui na rádio falando desse assunto tão bonito que vai ser hoje. Pablo, boa tarde. Eu vou falar boa tarde, porque, né? Boa tarde. Não, boa tarde. Nós já tocamos até a vinhetinha da tarde aí. Meio-dia. Né? Já tá com fome, é boa tarde. Já. Eu também acho que a alegria tá de volta. Fiquei um final de semana sem estar aqui. A gente sente falta já de participar. Boa tarde, Juninho, Paulinho, Kliger. Uma alegria estar aqui e a gente conversar tão gostoso. Essa é uma hora que passa tão rápido, né? Está começando o nosso programa a partir de agora até a 13h. Nós vamos falar hoje sobre vocação e você é convidado a participar conosco deste assunto e tema tão importante dentro da nossa caminhada como cristãos. Está começando. Eu tenho lugar. A Rádio Inconfidência apresenta o programa Uma Questão de Fé. Bate-papo, opiniões e interação com os ouvintes. A partir de agora na Rádio Inconfidência. Meio-dia e 3, na capital da amizade, nós vamos começando o nosso programa pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos inspire nesta tarde, que nos inspire neste sábado de chuva por aqui, né? Que possa também abrir os nossos corações, o nosso entendimento, para que possamos aprender um pouquinho mais sobre a nossa fé, sobre a nossa igreja, sobre também a nossa caminhada como cristãos. E sobretudo hoje no aspecto vocacional. Todos nós temos a nossa vocação e recebemos um chamado. E vamos falar muito sobre isso hoje. Que esse programa de hoje não seja só um estudo, mas que seja também um despertar. Que seja também, sabe, um start na nossa caminhada, né? Será que é por acaso mesmo que nós estamos por aqui? Que aconteceu lá, que no meio daqueles milhões de espermatozoides, por acaso o meu fecundou aquele óvulo e eu tô aqui, de paraquedão mesmo. Temos convicção de que não, de que tem um propósito e um porquê debaixo desse céu para a nossa existência. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos inspire e nos mostre o caminho. Triste demais ouvir pessoas relatarem crise existencial, né? Com o amor tão grande que Deus tem por nós, com tantos motivos
para nossa felicidade, para nossa existência, a gente sem saber o porquê existe. É triste demais. Nós queremos falar sobre isso hoje e pedimos ao Espírito Santo de Deus que Ele nos inspire. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Transbordar amor. 6:06, eu já até falei um pouco aqui na oração, né? A gente não costuma fazer, mas é um tema que também nos pede, né, mais do que estudo hoje, uma resposta, né, Pablo? Diferente talvez dos outros, mas os outros também, mas a essência da vocação é a reação, é a resposta. E até começo colocando isso para que vocês já abram as suas falas aí. O que é vocação? Até de forma catequética explicar isso, né? O que é vocação para a igreja ou para o cristão? Ou para Deus? O que é a vocação? Bom, vocação, eu vou falar aqui lembrando, vem do latim, se eu não me engano, Sim. do verbo vocare, que é chamar, chamado, Convocar, né? convocar. E é uma palavra forte, né? Um chamado, uma convocação. Então nós somos chamados, em primeiro lugar, como o Paulinho falava, à vida. A vida. A vida plena. E é esse o chamado. E por isso que a igreja defende com tanto Veemência, né? a vida. É. Porque é o primeiro chamado do ser humano, do homem, da mulher, a vida, né? E em sequência nós somos chamados à vida em Deus, né? Pelo batismo, a gente falou de sacramento, a gente é chamado à vida, e a vida em Deus na sequência, pelo batismo. E essa vida em Deus pode colocar um igualzinho na frente, santidade. E é legal isso que você falou da origem da palavra, é que o vox vem de voz. Então esse chamado é de alguém, né? Sim. E no contexto teológico, né, no que compete à nossa fé, esse chamado tem uma voz. Eu acho que a palavra legal que eu escutei é ser chamado a ser filho de Deus, né? Reconhecer, como você falou no batismo, a ser filho de Deus. Então esse é o nosso maior chamado, porque quando você fala vocação, muita gente confunde, né? Eu tenho vocação para ser, né, um profissional, um médico, eu tenho vocação para ser um administrador, um advogado, mas o foco, eu acredito que nosso aqui, vai ser o chamado espiritual, o chamado divino, né? Todas essas vocações, vocação, né? todas essas vocações a gente, né, vai encontrando ao longo da nossa vida. Aí o Pablo pegou ali na essência da vocação, que é a vocação à própria vida, né? Todas as outras virão depois. Por isso que a igreja defende com tanta veemência e força, né, a vida, que não é só, né, uma dádiva, mas é também um direito, né, e é uma missão. A nossa vida é uma missão. Nós somos chamados à vida, né? Sim, e chamado à vida, que como eu estava dizendo aqui agora, levando um pouquinho mais o chamado divino, Deus chama, Deus não colocou a vida para reverenciar Ele, para adorar Ele, né? E eu sei que não vou entrar nesse assunto, mas não importa onde você esteja, né? Tem como você seguir essa vocação, né? Às vezes tem muita gente que acha que vocação é apenas seguir a vida religiosa, mas você pode seguir a tua vocação com uma família, né, Pablo? Que isso é muito importante a gente falar. A tua vocação de ser filho de Deus, você pode ser dentro de uma família, dentro no seu local de trabalho, né? Tudo isso é vocação. E dá para exercer essa vocação divina de Deus
dentro. Porque todo mundo acha que de vocação, já quebrando esse paradigma, é só vocação para ser padre. Sacerdotal. Isso que eu ia falar. É só vocação para Sacerdotal ser e padre. religiosa. Não, e existe a vocação de pai. Existe. A vocação... Que tem faltado, inclusive, né? Bastante. Vocação de ser filho. Né? Vocação. Existem vários tipos de vocação. Então, já quebrando esse paradigma, vocação, gente, não é só ser sacerdote. No mês de agosto, né, a liturgia da nossa igreja nos remete a essas, né, a essas vertentes da vocação. Né, as mais específicas, ao sacerdócio, à vida religiosa, ao matrimônio e também ao leigo. São as 4 vocações, assim, celebradas pela nossa igreja e que compreende todas as outras. Porque no matrimônio está compreendida a vocação de ser filho. Sim, e interessante isso, que você pode seguir qualquer dessas vocações colocando Deus. Que é um caminho e é um chamado, e a elas você vai dar uma resposta. Eu confesso que eu demorei para entender isso, né? Criança, adolescente na igreja, quando falar vocação, você já pensa padre, freira, religioso, e a gente acha que se você não tem vocação para aquilo, para isso, sobrou, eu vou casar, né? Como se fosse um superficial, uma coisa que... Não é isso. Né? Pelo contrário, o que a gente tem visto hoje é um ataque constante à vocação familiar, né? De a pessoa ser família, cristã, criar uma família e lutar pela família. Você sabe o que eu penso? Eu já vou falando um pouquinho de mim aqui. Eu não sei se todo mundo sabe, vocês eu sei que sabem. Eu fui pro seminário, né? E não tinha a vocação. Discerni, fiquei o tempo que achei necessário. E no meu coração eu sentia que não era a minha vocação e que Deus precisava de mim, era na família, no mundo aqui, como leigo. Não que o padre e os vocacionados não... E olha, eu não tenho mais dúvida nenhuma de que era isso mesmo. Porque o que a gente vê, né, em relação à vocação da família, em relação à figura do pai... Né, como tem se perdido, né, essa questão da vocação do pai. Padre Paulo, não sei se vocês já ouviram, né, a gente assiste muito. Ele fala essa questão do homem, da masculinidade e da paternidade. Né? Então, como a gente precisa lutar isso e defender isso como uma vocação, como uma missão de Deus, já que a gente vai falar sobre isso, vocação, missão, no mundo de hoje. E a gente vê tanta gente perdida porque é uma coisa clara. Nós viemos de Deus. Nós somos uma criatura divina, nós somos criatura. E essa criatura, ela anseia estar de volta com o seu Criador. Isso é automático. Toda criatura, ela anseia estar perto do seu Criador. E às vezes a gente vê tantas pessoas que acham que estão em lugares errados, fazendo coisas erradas. E aí acontece crise de existência, crise por quê? Porque está distante da sua vocação. Tem muita gente que está em crise de existência, crise de si mesmo, crise porque não está seguindo a vocação dela. Porque a partir do momento que você encontra sua vocação, automaticamente faz sentido as coisas. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Você sabe que falando sobre vocação e missão, talvez ninguém ainda conseguiu perceber isso, essa necessidade em si. Mas, para mim, uma pergunta que faz a gente perceber a necessidade tanto da vocação quanto da missão é a pergunta que, se um dia você não fez, um dia ou outro essa pergunta vai te pegar. Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido que eu estou dando para mim? Qual é o sentido da vida? Que sentido tem a minha vida? Né? A gente falava, o Paulinho falava, tanta gente... Você não vê isso, por exemplo, nos macacos. Você não vê isso nas vacas. Elas não sabem qual é o sentido da vida. Alguém já viu uma vaca se perguntando, né, pastando perto da cerca, com a mão no queixo, perguntando o sentido? Não vê. Isso, não, é importante falar isso. Eu falo isso quando eu dou aula de ética, né? Essa é uma essência, uma coisa que diferencia o homem do animal. Porque a gente vive num mundo hoje que quer ensinar isso pra nós, né? Que a gente é um macacão evoluído. Nada contra os macacos, pelo contrário. Mas existe algo a mais no ser humano. A alma, isso é da alma. Essa necessidade de encontrar sentido. Isso é a ontologia que a gente chama, né? E quando a gente começa a perceber a necessidade dessas respostas, é onde a gente começa a perceber a necessidade de uma vocação e de uma missão.
há hoje uma busca muito forte pela felicidade, na verdade, né? Hoje é muita gente buscando felicidade, só que às vezes acaba buscando felicidade em outros lugares, sabe? Em pessoas erradas, em lugares errados, sabe? E aqui nós estamos falando de felicidade, se você for observar. Porque vocação é felicidade. Vocação é reconhecimento de si mesmo. Vocação é você olhar em volta e falar assim, cara, aqui é o meu lugar. É isso aqui que eu gosto, isso aqui que eu amo, é aqui de onde eu vim. Isso é felicidade, sabe? É verdade. E é tão importante isso que nós estamos falando de felicidade. Sim. Nós estamos falando de se reconhecer. Então, é algo tão... Nós já falamos de tantos temas aqui no programa, muito importante, mas para você ver que esse tema é um dos mais importantes que nós falamos até hoje. Então, mas aí se nós pensarmos assim, a vocação é um chamado, mas é um chamado a quê? Né? Deus nos chama para quê? Para a felicidade, para o amor. Para a realização. Ele criou o mundo, o que ele fez? O mundo é tão bom, que eu quero compartilhar. Né? Tava me abandando Tá com aqui. calor, né, Paulo? Ô, Paulinho. Porque o que aconteceu? Deus criou o mundo, o que ele fez? Cara, isso aqui é tão bom. Maravilhoso. É tão bom. Ele quis Eu vou dividir. compartilhar, cara. Eu não quero só pra mim, não. Eu quero criar esse povo aqui pra esse povo. E mais, e eu digo mais aqui, a gente vai falando e ouvindo e pensando mais coisas, né? Deus não quis só que nós compartilhássemos da criação dele e aproveitasse e ele contemplasse a criação dele em nós, como ele quis continuar a obra por nós. A criação do ser humano, em Gênesis lá, tudo ele cria e é bom. O ser humano, quando ele cria o homem, é muito bom aos olhos dele, né? Que não precisava se vangloriar ali para ninguém. É muito bom. E ele olha para essa obra muito boa dele e diz o seguinte: continua. Porque quem continuou recriando? Somos nós. Fecundando, fazendo a vida gerar. E aí a gente volta na questão da vida. Por que a igreja defende com força e sabe, com dureza a vida, o direito à vida? Porque isso é uma dádiva que Deus confiou a nós. Então ele nos chama para continuar a obra dele também. Aqui é uma missão muito grande. O amor de Deus, a gente começa a perceber o amor de Deus, é que nem o Juninho falou. Vocação é, acima de tudo, felicidade, caminho de realização. Onde aquilo que eu faço, uma vez eu entendendo, buscando discernir minha vocação, tanto vocação, obrigado, irmão, quanto o que fazer como profissão, e eu entendi assim, vocação, né, é aquilo que eu faço sem ninguém ficar me pedindo e ficar insistindo, porque eu gosto. Se precisar se sacrificar, eu vou fazer, é porque eu gosto. Aí eu comecei a perceber o que eu faço assim desde pequeno, ou o que me encanta e o que me atrai, né? Então, ou seja, você faz porque aquilo te faz bem. E Deus, e aí quando você faz, tudo é bom, tudo tem sentido, porque você está feliz, você está se realizando. E Deus é tão bom que ele é tanta coisa boa que ele quis que nós participássemos de tudo isso, dessa alegria dele. Isso é o amor, ele cria no amor, ele queria que nós participássemos. É que nem quando você vai faz alguma, tá com que nem a gente aqui, tá num lugar bom, coisa, você quer que as pessoas que você gosta estejam junto com você, não quer? Porque é bom. Então, vocação e missão é quando a gente encontra isso, quando a gente encontra sentido naquilo que faz, e aí encontra sentido naquilo que é. E sabe, a gente conversando assim, a gente fica falando, eu fico imaginando, fico pensando, tem tanta gente, né, que tá na vocação errada. Perdido, né? Mas então, eu queria falar sobre isso, porque se nós estamos falando tem uns negocinho pra falar de felicidade, existe muita propaganda enganosa aí com letrinha pequenininha lá embaixo que ninguém tá lendo, né? Nessa vida, olha, venha por aqui, que esse é o seu chamado, essa é a sua missão, né? Nesse mundão aqui, você vai ser feliz fazendo isso, você vai ser feliz vivendo assim. E, né, a gente percebe que, e olhando para o mundo do jeito que tá, que a maioria desses caminhos aí não levam a felicidade coisa nenhuma, porque prazer
né? Muito diferente de felicidade, né? E você já falou, me lembro muito bem, explicou muito bem no sacramento. Agora não me lembro, nós estávamos falando do sacramento do batismo, é isso. E você falou da concupiscência, dessa inclinação que nós temos para o pecado, que é prazeroso na maioria massacrante das vezes. O Padre Léo, eu não vi nenhum viciado, eu não vi ninguém viciado a levar martelado no dedo. Não vai ter, né? Eu falei isso, se pecado fosse pisar no prego, ninguém ia pecar, porque ninguém vai querer, por livre, espontânea vontade, pisar num prego. O pecado, ele nos remete a um prazer carnal, né? Ou uma necessidade ali momentânea, enfim. Porque nós podemos também, Pablo, nos enganar, porque lá na Bahia eu vi isso. Faça mais daquilo que te faça feliz. É importante, assim, Paulinho falou... E o que é que tá me fazendo feliz? É importante separar primeiro, assim, né? A gente falou, vocação é um caminho de felicidade. Mas o mundo hoje, as pessoas caem facilmente no erro de que felicidade é igual prazer. E prazer é igual felicidade, né? Então vamos separar. Viver de prazer, o prazer é bom, certo? E nós, seres humanos, temos prazeres da carne que também são bons. Mas a pessoa que entende felicidade como só aquilo que dá prazer é felicidade, e felicidade é só prazer, isso é hedonismo, né? Hedonismo, aquilo que a coisa vive só do prazer e só o prazer lhe dá felicidade. Prazer é uma coisa da carne, felicidade é da alma. Felicidade é da alma. Uma explicação fácil é aquela coisa assim, eu gosto de muito em festa, gosto, vou até o ponto que eu já vou nas festas, mas eu já fico triste. Você já sabe o que vai acontecer. Já sabe o que vai acontecer, e assim você já percebe que... Ou então eu gosto de comer. Comer é bom, dá prazer, não dá? Aí eu começo a comer. Que nem diz a minha esposa, depois do almoço que a gente come muito, a gente fica triste. Né? Chega a ficar triste. Porque é bom, mas esse não dá, não é a felicidade plena, é um prazer. Que a nossa carne é limitada. É limitada. Então vamos quebrar isso, gente. Prazer é uma coisa boa, mas ele tem o seu limite, e isso não é sinônimo de felicidade. Felicidade é da alma, é algo maior. É algo que encontra, sim, alguma coisa no corpo, mas que também leva para a alma. E aí a gente fala assim, mas então eu tô errando a minha vocação, o que fazer quando eu perceber que tô errando a vocação? Uma coisa aqui que um site que eu tô aqui fala o seguinte, 2 pontos principais para se conhecer essa questão da vontade de Deus. Primeiro, perguntar para Deus, né? Já que a gente falou, o Juninho falou, a gente veio dele, essa ânsia por voltar para ele, pro Criador, voltar para essa praia. Meu Deus, me ajude. Será que eu tô errando? Né? Sair um pouco do salto, porque tem gente que acha que já encontrou o sentido de tudo, a felicidade plena e realização plena, sem nem lembrar que Deus pode ter uma influência nisso. Então descer do salto, se reconhecer criatura e se voltar ao Criador. Senhor, me ajude a discernir minha vocação, né? Numa pergunta simples, porque vocação e missão não é só uma especulação filosófica, não é só você ficar pensando que nem o que a gente está fazendo aqui, é também oração, né? Nessa pergunta a Deus, eu vou em oração. Senhor, eis-me aqui, mostra-me a tua vontade, faça em mim a tua vontade como Nossa Senhora. E uma segunda coisa, escutar. Porque depois que você pergunta, Deus responde. Deus não vai deixar a gente falando no vazio. Então, parar para escutar. Sair um pouco do barulho, silenciar. Eu precisei ir pro seminário. Fiquei 6 meses lá. Esses 6 meses foi um tempo de escuta. Um tempo de discernir, de escutar, e cada um vai ter a sua, entendeu? E silenciar, sair um pouco dessas coisas, né? Briga de Facebook, e cada um defendendo a sua, tentando defender não sei o quê. E sair do barulho, se retirar, subir o monte, para tentar ouvir o Senhor. Né? Eu acho que isso ajuda quando a gente se percebe no caminho errado, e não num caminho de felicidade, que é o caminho da vocação e da missão. Eu acho que isso ajuda.
E aí eu tô lembrando de Samuel aqui, né? Porque é um exemplo muito bonito, né? Desse relacionamento entre, né, a voz de Deus e o servo, que a partir da escuta tem que dar mais um passo. Fantástico, né? E a palavra de Deus é muito bonita nesse momento em que Samuel é assim obedientíssimo e solícito, né, instantaneamente ao chamado. Levanta e vai, levanta e vai, né? E aí Elias, né, diz para ele, né, responda, né? Se você ouvir de novo, responda, fala com ele, né? Então assim, nós precisamos também dar uma resposta. Já é 12h28, nós vamos fazer um intervalo e porque eu quero voltar falando disso aqui, ó. Como Deus chama. Nós já falamos do... Isso é interessante. Como Deus chama. E nós já falamos aqui pessoalmente. Tem algumas outras formas também que Deus nos chama. Pelos valores que nos atraem, pela comunidade, pelas necessidades da igreja e pelo mundo. E olha que a nossa igreja está necessitada hoje. E se você está assistindo, ouvindo esse programa agora, é porque já é um chamado. Já é um chamado para você. Nós vamos para o intervalo, que é rápido hoje, e nós já voltamos aqui. Estamos apresentando Uma Questão de Fé. Voltamos a apresentar o programa Uma Questão de Fé. Meio-dia 32 na capital da amizade, ó. O pessoal fica querendo saber o que a gente fica rindo aqui no intervalo. A gente é amigo, a gente fica batendo papo, né? E tudo mais, e falando também do programa. Até eu fico depois, assistindo depois, assim, pensando, o que é que nós tava conversando naquela hora? Que tava rindo desse jeito aí. Ó, deixa eu cumprimentar aqui com carinho as pessoas, as empresas que investem nesse programa, que acreditam, né, no trabalho do programa Uma Questão de Fé, que é essa catequese informal, esse papo gostoso de todos os sábados aqui. A Blueberry, a Churrascaria Ibiza, Colégio Prisma, Construmix, Drive Café, Parresias Camisetas, Posto Portuga, Uva e Verde, Ótica Pupila e Oral Sim, e ainda a Triedo e a Livraria Santa Terezinha, claro, do nosso amigo Juninho aqui. Bom, eu tenho alguns avisos aqui, já vou fazer agora. Amanhã tem DNJ lá em Pérola, né? O Pablo que esteve, você também, estiveram aí em Pérola, já sabem mais ou menos como é que tá o clima de Pérola depois desse primeiro acampamento. E amanhã tem DNJ por lá, né? E dizem que com chuva é mais gostoso, e eu já confirmo, porque os que eu fui choveu e é sempre muito bom. Então amanhã DNJ, toda a juventude da nossa diocese reunida lá em Pérola, com o nosso querido Padre Marcos, lá comandando a festa em Pérola. Show do Thiago Brado, showzaço, viu? E nesse final de semana, hoje, também tem a festa do pastel aqui na Capela São Lucas, no Jardim São Cristóvão. Mandar um abraço para Isabela Lira, que inclusive está acompanhando a nossa live aí, que mandou as informações. Praça de alimentação, pastel, espetinho, refrigerante, sorvete. Tem recreação com a criançada lá. E tem show de prêmio também, viu? Uma leitor, um celular, uma bicicleta, um forno elétrico e um monte de presente para quem for lá no São Cristóvão. Vai ser naquele colégio de frente da Capela São Lucas. Agora eu me esqueci o nome aqui do colégio. Se a Isabela estiver ouvindo, puder colocar o nome. Não lembro agora o nome da escola. É Não é Rui Barbosa, né? Eu já me lembro, alguém me lembra aqui o nome daquela escola, que é bem de frente ali da Capela São Lucas. Pois bem, como Deus nos chama, Júnior, pessoalmente e pelo nome, pelos valores que nos atraem, importante a gente falar disso, quando está sendo tão combatido os valores, principalmente no Brasil nesse momento, pela comunidade e pelas necessidades da igreja e do mundo. Vamos comentar dessas formas, né, de forma aleatória e aberta, mas que a gente possa falar sobre isso. Deus nos chama por alguns caminhos, né? Eu acho assim, Deus nos chama.
Mas, pra gente entender esse chamado, a gente tem que estar perto dele, né? Porque que nem eu quero ser um chamado, só que um chamado religioso. Eu quero ter um chamado para Deus, eu quero ser chamado para Deus, eu quero estar sendo chamado, mas onde eu estou indo? Onde eu estou frequentando? O que eu estou fazendo? Porque dificilmente a gente vai receber um chamado de Deus. Mais uma vez aqui vou remeter a palavra, né? Na tempestade lá, alguns acharam que era fantasma, Isso. né? Então, é o que está acontecendo hoje. Não é verdade? Porque, você conversa com o João, você fala de chamado. Rapaz, eles acham que chamado é tristeza. Vamos chamar religioso. Uma coisa ruim. Acho que tá na igreja e tá perto de Deus, essas coisas assim, é tristeza. Se fosse assim, eu tava tudo fazendo um programa aqui de velórios. Tudo triste. Rapaz, é felicidade nós estamos falando, felicidade. Coisa boa. Então, acho que o primeiro ponto do chamado é você para identificar o chamado, você tem que estar perto dele. Você tem que estar perto de Deus, você tem que abrir os ouvidos, como o Paulo falou, né? Porque senão você não vai estar no chamado. Agora, esse chamado, ele abre um leque muito grande, né? Eu acho que pelos valores, gente, hoje eu tenho certeza disso. Deus chama o mais forte pelos valores. Eu acho que é o nosso maior chamado hoje, e é o chamado que nós mais temos que defender, assim, sabe? Porque eu sei quando eu estou fazendo algo de errado. Eu sei. E quando aquilo acusa no meu coração, é um chamado de Deus. Fala, filho, não é aí não. Não é isso não. Eu acho que os valores é o que mais aponta o chamado de Deus. Porque, gente, a maioria das pessoas sabe o que é certo e o que é errado. A voz da consciência, né? Aí, Pablo, isso aí, a voz da consciência. Essa consciência é Deus, cara. Ela fala. Né? Quando o cara tá roubando ali, o cara sabe que aquilo é errado. E, olha, o cara pode ser o maior ladrão que for. Lá do fundo dele, meu irmão, incomoda. No mundo corporativo, alguns palestrantes, quando falam, né, os segredos para o sucesso, falam, ninguém tem. Para o fracasso, tem. Para o fracasso, tem. E a consciência, ela nos remete. Ei, deixa eu falar. Isso aí vai dar merda, pode parar com isso aí. Deixa eu falar né? uma Desculpa a merda aí, mas, né? Escapa. Você falou do ladrão. Eu não sei se eu já contei isso pra vocês, eu vou contar aqui agora. Nesse grupo de oração, tava participando do grupo de oração. Aí eu e um amigo saímos do grupo de oração. Uns amigos, a gente foi na casa de um outro amigo assistir um filme. E assistindo o filme, a hora passou e ficou tarde. A gente resolveu voltar embora. Quando eu tava voltando embora, já era quase de madrugada. Chegou 2 caras pra assaltar a gente. Voltando da igreja, né? Voltando da igreja pra casa de um amigo, voltando pra casa. Aí nem não tinha muita coisa. Eu tinha uma Bíblia. Não, a Bíblia não tava. A Bíblia não tava com a Bíblia. A Bíblia já tinha ficado, acho que na casa da amiga essa hora. Aí o cara não tinha o que fazer, tava meio drogado. Ele pediu meu sapato, o sapato do meu amigo. Pediu as nossas blusas. A hora que eu tirei a minha blusa, eu tava com aqueles crucifixão grandão assim. A hora que eu tirei a blusa e o cara viu aquele crucifixo gigante, ele falou assim: olha, não, que crucifixo. Não, o crucifixo fica pra você, é de Deus, não. Tá vendo? É isso que o Juninho falou. O cara roubando, o cara noiado, chapado, quando ele viu o crucifixo, lembrou de Deus. E parece que alguma coisa acusou ele, né? Não, o crucifixo ele não quis roubar. É o que nós estamos falando, gente. Lá no fundo tem a marca de Deus em nós. E é o nosso chamado. Vai apontar. Ele aponta. E outra coisa, pode ser que não aponta hoje, mas uma hora vai apontar. Infelizmente, para muitas pessoas apontam tarde demais, né? Porque conhece a morte, né? Não dá tempo de encontrar a vocação, que é Deus. Mas uma hora vai encontrar a vocação. Uma hora, não é no nosso tempo, né? Mas é no tempo de Deus. Uma hora aponta. Então, Paulo, assim, na minha pessoa, o maior ponto de vocação é os valores. E realmente faz muito sentido. Mas também me pego aqui, pelas necessidades da igreja e do mundo. Né? Porque se nós olharmos assim para o comportamento de Jesus nos evangelhos, né? Jesus, a preocupação dele era com o outro, né? O bom samaritano, né? Ele não se, mesmo sendo um judeu,
Ele não se ateve a quem o samaritano era, mas ao que ele fez. A ação, a necessidade, né? Ó, pelas necessidades, está lá no blog da Canção Nova, isso aqui, uma matéria maravilhosa para você que quiser acompanhar. Pelas necessidades da igreja e do mundo. Deus também nos chama e muito, Juninho. E daí eu acho que ele pega assim, igual ele pega a gente, e chama a gente para um grupo de jovens para ir pregar. Lá, você foi lá no Alfa, eu também fui, né, uma semana antes, e a gente tá por aí falando. Ele fala, ó, eu sei que você é assim, do jeito que você é, cheio de pecado, mas eu preciso de você. Eu quero contar com você. É óbvio que não é pelos nossos méritos, né? Mas pelas necessidades também. Deus nos chama. Porque existem necessidades, carências. Gente, o que nós estamos vivendo aqui no Brasil hoje é um negócio. Nós vamos falar sobre isso, né, em programas específicos. Mas assim, se nós não entendemos nesse momento aqui, ó, que a nossa igreja e nossa fé precisa ser defendida, eu não sei o que é que ainda está precisando acontecer. Eu tô vendo aqui, falando o que você tá falando, Paulinho, Deus nos chama e fala, às vezes grita, em situações concretas, né? Necessidades reais e situações concretas de agora, de hoje. E é o que o Paulinho falou. A gente falou de vocação e agora vamos falar de missão. Uma vez que você é batizado, católico, cristão, batizado, e não faz nada, e vê tudo isso que está acontecendo, abre a internet, vê um monte de absurdo, liga a TV e fica horrorizado com o que vê, e a gente não faz nada, né? Essas atrocidades que a gente viu aí durante essa semana passada, na semana do Dia das Crianças. O que aconteceu na nossa cidade com uma criança em Umuarama, o que aconteceu a nível nacional com as crianças na semana do Dia das Crianças, os ataques que Nossa Senhora recebeu esses dias na semana da padroeira, no ano do tricentenário, no centenário de Fátima. Deus grita diante dessas situações concretas para que a gente faça alguma coisa, e aí é missão, né? Vocação e missão, uma coisa está atrelada à outra. E a gente precisa agir, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa... Na onde a gente está? No colégio, na faculdade, em casa. Eu vi uma coisa essa semana, cara. E eu fiquei assim com um pouco de esperança, porque a gente vê lá Brasília, os políticos, tudo isso que está acontecendo, e eu fico meio com medo, né? Meu Deus, esses caras que estão representando a gente, né? Mas eu vi uma coisa essa semana que eu achei legal. Um deputado fazendo alguma coisa, não sei se vocês viram no Facebook, uma comissão lá da Câmara, cultura e tal, não sei o que era, discutindo o que tem acontecido no país, e aí nesse evento estava o ministro da Cultura. Sim. Você viu isso? Eu vi isso. E um deputado começou a questionar o ministro da Cultura sobre o que tem acontecido com Nossa Senhora, com a imagem de Nossa Senhora. E o deputado falou para o ministro, falou assim, eu queria que fosse a sua mãe. Se fosse a sua mãe que estivesse urinando na cabeça dela, o que você ia fazer, ministro? Daí ele se ofendeu, né? Aí o ministro se ofendeu, pois o deputado falou, pois Maria é minha mãe. Maria é minha mãe, e não se faz isso. Daí o ministro de lá falava assim, você tá ofendendo minha mãe. E o deputado dizia, você é a minha. Porque você é ministro e permitiu. E prevaricou, né? Prevaricar é quando você vê uma coisa errada e não faz nada. Isso é missão. Isso é a pessoa que sabe onde está, sabe para que veio e sabe o que tem que fazer. E na hora que tem que fazer, faz. Defender, saber que aquilo é vontade de Deus. E defender a fé católica, defender aquilo que é o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência, o que nos move. E para fazer isso, pô, não precisa de muita coisa. É fazer isso na roda de amigo, no colégio, na faculdade, no trabalho. Né? Gente, a gente tem que começar a influenciar as pessoas, não só ser influenciado. Se posicionar, né? Se posicionar. Não sei se é em Deuteronômio que diz, né? Diante de ti, a música do Padre Zezinho, né? Diante de ti ponham a vida e ponham a morte. Posicionar-se.
Deus quer que a gente se posicione. Fala, de que raio de lado que você tá? Católico que fala, não, eu acho que tem que ter pena de morte mesmo. Não, acho que tem que poder abortar. Que isso? Que católico que eu sou? Ou quem você é, né? A pessoa fala que é católico, mas entra na Você é vocação. o quê? Exatamente. O que você quer? Você achou ainda? Não é possível. E hoje, infelizmente, é uma realidade. Pessoas que estão dentro da igreja, que estão defendendo outras causas. Gente, isso não é fora do eixo. Fora da casinha, né? Vamos falar assim. A pessoa fora da casinha. Primeira coisa, nós precisamos saber o tempo que nós estamos vivendo, né? Tem muita gente que às vezes não opina porque não consegue saber o tempo que nós estamos vivendo, né? Que não consegue parar para ler um pouco sobre isso, porque isso é muito importante. Isso é muito importante e nós católicos temos que estar por dentro disso, gente. Por dentro, porque é a realidade nossa. E o que a gente está vendo hoje é, como o Pablo falou, é o ataque da família. Por quê? A família? Porque é a base. É a base, meu irmão. Se destruir a família, destrói tudo. E agora Acaba mais com profundamente ainda nas crianças, que é muito direcionado. Não, e assim, a gente precisa saber, que nem o Juninho falou, e se posicionar. Porque senão a gente vai se influenciar por um bando de pseudo-artista, né? Né? Que influencia só quem tem geleia de uva na cabeça em vez de cérebro, né? E sabe que essa semana, eu vou falar nome aqui, não tô nem aí, e também, né? Nem ter pretensão de achar que isso vai chegar, mas a internet às vezes vai chegar, né? O Thiago Lacerda criticou alguns internautas que criticaram uma foto que ele publicou lá, de uma mulher nua. Eu não vou nem entrar nessas questões. E daí ele disse assim, bando de boçais alienados, falta museu, falta cultura. E daí eu lendo e falando, sabe por que tá faltando isso? Que tá sobrando novela. É cultura de novela o que ele quer falar, né? Porque tá sobrando novela que você vai lá e a gente fica aqui assistindo, igual uns trouxa, né? Então, o que eles pensam de nós é... ontem eu tava lá no grupo de adolescente, Meu Alvo é Cristo, e li lá em Gálatas, que Paulo diz assim, é para a liberdade que Cristo nos libertou. E o que eles dizem da nossa igreja é o contrário disso. Vocês são escravos, idólatras, fanáticos. Eles ficam tentando descredenciar qualquer opinião nossa, né? Alienados, doutrinados, né? No sentido pejorativo da palavra doutrinação mesmo. Então assim, o que nos falta é parar de ouvir um pouquinho a novela e ouvir um pouquinho mais a palavra de Deus mesmo. Esse contato de Deus que tem voz. Responder a Ele, porque se nós não fizermos isso, a nossa vocação não vai ser desempenhar de jeito nenhum. Sabe o que eu acho? A gente tem que dar graças a Deus por isso aqui, ó. Internet. Você já pensou se nós não tivéssemos internet? Porque aqui nós temos voz, né? Aqui nós temos voz para poder defender, que nós estamos fazendo aqui agora esse programa. Se Deus quiser, mais pessoas vão escutar isso aqui, vai se sentir influenciado, vai chegar em casa, vai querer influenciar os amigos. E se não tivesse internet? E agora eles eu digo, né? Essa cúpula pseudo-intelectual no Brasil e, enfim, percebeu que as pessoas estão tendo voz na internet, estão dizendo o quê? Não, tá vendo? Os linchamentos virtuais e tudo, porque a opinião na internet tá começando a incomodar, Pablo. Com certeza. Aquela atriz lá no programa da Fátima Bernardes disse assim, nós estamos reduzindo essa discussão ao Facebook. Falou, então ampliar e levar lá pra Fátima Bernardes? Ampliar e levar pra Globo, né? Ampliar e levar pra Globo, pro Fantástico, daquele jeito que foi? Não, ampliar e levar onde todo mundo pode falar o que quiser falar. Agora, é uma questão importante que o Papa nos diz no Dia Mundial da Comunicação. Todos nós somos comunicadores. Está ampliando e dando possibilidade de todos nós nos posicionar. E aí a pergunta é, como nós, católicos, estamos nos posicionando? Gente, é um ataque tão forte à vocação, porque eu vi uma divulgação aqui que eu falei assim, não é possível isso aqui deve ser alguém que tá fazendo uma pegadinha do malandro. O cara falou assim, a pegadinha, acho que da Avon, falou assim, não chame
Boticário. Avon. Não chame a sua filha de princesa. Ah, eu vi isso aí. Oh! Que isso? Porque ela não vai ser inteligente. Porque menina pode ser inteligente, menina pode ser forte. Esse cara precisava... A gente falou da princesa Isabel aqui na semana passada, né? Enfim, é tanta... Absurdo! É um absurdo. Estão chamando a gente de idiota. De mulher. Estão chamando a de gente de idiota. delicadeza, de menina. Gente, é um ataque. Estão chamando a gente de idiota. Estão chamando... E assim, isso é ser missionário. Às vezes a gente fica pensando, ser missionário é ir pra África, pra China, pra Coreia do Norte. Também. Mas ser missionário é ser aqui, ó. É lá no seu colégio, você defender, né, aquilo que a gente tava falando, situação concreta, realidade mesmo. Defender o que você acredita na sua escola, no seu trabalho. Se posicionar. Quando o professor... Não comprar coisa dessas marcas ridículas, baratas, que se vendem por ideologia. Se posicionar. E eu vou ser sincero pra vocês, até então eu assistia o Jornal da Globo. Gostava. Mas a partir do momento que eu vi a reportagem do Fantástico, aonde os pais estavam dando boneca pra menino, porque era normal, não, o filho tem que brincar com boneca. Deixa eu só já falar uma coisa, que não sou eu que decido isso, lógico que a gente já vem conversando. Nós vamos fazer um programa específico sobre isso. Tem que falar. Ideologia de gênero, nós vamos fazer. Só para não acharem que a gente tá... É que nós estamos falando de vocação. A gente precisa falar porque é o mês de outubro, o mês missionário, que fala sobre missão, vocação, mas a gente tá se preparando para esse programa. E porque isso é uma vocação. É uma vocação. Defender a vida, os valores, os princípios e as necessidades da igreja, do mundo, da nossa fé. Né? Poxa vida, os apóstolos, mas pega a história aí pra você ver, São Lucas essa semana, como é que morreu. Mas denunciando, pondo o dedo assim, ó, na ferida, assim, Estevão morreu apedrejado, o primeiro mártir nosso, falei hoje, o primeiro mártir nosso morreu apedrejado, olhando pro céu, encarando uma sociedade, né? E os próprios irmãos dele, os próprios irmãos de comunidade mataram ele. Olha que loucura isso, né? Como? Denunciando, né? Encarando a vocação dele, que ele entendeu a vocação dele, que era servir a Deus e debater contra outras heresias que tinha na época. Se posicionar. Eu acho que, né, uma série de questões que nós levantamos hoje se compete à vocação, né? Entender que a vocação é um chamado, dialogar com Deus no sentido de descobrir qual é esse chamado, responder e agir, né? O id de Jesus é algo muito forte, né? Então, vai, né? Ide. Então, assim, nós precisamos colocar isso dentro do contexto da vocação, para a gente não ficar especificamente nessas questões. É nessas questões que se compreende a vocação de um cristão. Mas é lá dentro da nossa casa também, né, com a nossa família, dentro da nossa comunidade, com a nossa igreja, no ser igreja, no participar, no se envolver com as necessidades da minha comunidade, com o irmão que está necessitado. Tudo isso é vocação. Sim, e sobre o sacerdócio também, que é outra vocação, né, muito linda e que há uma necessidade hoje da nossa igreja, né, porque é o sacerdote que nos dá a Eucaristia, é o sacerdote que nos dá, né, o sacramento da confissão, é o sacerdote. Então, falando mais sobre isso agora, gente, você jovem, né, que está nos escutando agora e que tem esse desejo no coração, vai lá, faz um propedêutico lá, né? Isso é muito interessante dizer faz que a experiência, né? Não tem compromisso nenhum você ir lá, né? Tem muitos jovens com dúvida no coração. Será realmente que é o meu caminho? Será que realmente... Vai lá, faz uma experiência, faz um teste. Lá tem o Padre Clóvis que vai te acolher, o Padre Clóvis que está cuidando lá do seminário. Faz uma experiência, vê se é isso mesmo que você quer para a tua vida, porque não custa nada, né, Pablo? Se alguma coisa te incomoda, né? Não, porque às vezes as pessoas acham que eu vou lá, né, e eu vou ter um compromisso, não vou poder mais sair. Não, né? O propedêutico que está ali hoje, o Marama hoje de lá, para isso, para que identifique se você tem essa vocação pro sacerdócio ou não, né? Conheço muitos amigos meus que chegaram lá, não, peraí,
não é pra mim. E tem muitos amigos que falam assim, nossa, é aqui o meu Você lugar. descobriu. Né? Então, você que tem essa dúvida no coração, você que fomenta isso. Mais uma vez eu volto lá em Gálatas. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Você é livre. Isso. Você é livre para buscar a tua vocação. Se isso te incomoda, a palavra do Pablo é bonita, porque quem tem essa vocação especificamente, ele sente um incômodo. Você precisou ir lá ver o que era. Porque incomodava. Não é, Pablo? Você fica a hora que você tenta deixar de lado, mas vira e mexe e aquilo vem. E aí você precisa responder aquilo. Você precisa responder aquilo pra você. Gente, Medir 55, vocação, maravilhoso, né? Um assunto gostoso de falar, mas eu percebi que, né, nós estamos um pouco até aflorados com esses ataques. Ah, porque eu, como aquele deputado, também me ofendo. A gente se Se ofende. você não se ofende, olha, reveja a importância que você está dando para sua fé, verdade. porque assim, sabe, eu também me sinto atingido. Então, é óbvio que nós vamos falar e teremos momentos para falar sobre isso, mas eu quero já deixar claro, principalmente para você que está nos assistindo na internet, onde as discussões são mais acaloradas. A arma do cristão nunca vai ser a guerra. A nossa guerra é outra. A nossa briga é diferente. A nossa batalha é espiritual. A nossa batalha é diferente. Se posicionar não é ofender, não é agredir. Se posicionar é, às vezes, dar um passo para trás e rezar e deixar a discussão para lá. Nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso também aqui. Quero agradecer já, Pablo, mais uma vez. Muito obrigado. Que isso, eu tô feliz, a gente tá crescendo com o programa e é uma alegria estar aqui com vocês, com o pessoal de casa do Facebook. Um abraço, Deus abençoe todo mundo, até sábado que vem. Juninho. Muito obrigado a todos que nos escutaram, né? E que Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar aqui e que nós possamos aí levantar um exército de cristãos. Vou mandar um abraço pro Fernando também, que está nos acompanhando. Ô, Galo! Onde ele estiver. Tá em São Paulo? Em São É, Paulo? o Galo. Tá lá Ele em São foi Paulo. lá no resgate essa semana, rapaz. Ô, Glória! Não vai lá Galo. no museu não, é Fernando? Não vai lá no museu. Não financia essas coisas não. Kliger tá ali, quero agradecer a todos que estão conosco pelo AM 840, pela internet e, claro, pela nossa live, muita gente acompanhando lá, obrigado. Chamar o Negão também. Pelo carinho e assim, ó, compartilha aí porque esses vídeos ficam todos salvos lá, aliás, todos os nossos programas até hoje estão todos no nosso canal lá no YouTube, é só digitar lá, programa Uma Questão de Fé, mas digita programa, porque senão você vai cair numa questão de fé que tem um monte de outros vídeos e caminhos lá e tem filme com esse nome. Programa Uma Questão de Fé. Tá cheio de vídeo lá, compartilha, divulga, porque é uma escola, está sendo para nós e a gente torce para que seja também para muitas pessoas. Semana que vem nós estamos de volta, se Deus quiser. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Nos unindo à criação, a Deus.